Meus queridos irmãos e minhas irmãs, o trecho do Evangelho que nós hoje escutamos aqui na igreja é um dos textos mais esquecidos pelos cristãos nos dias de hoje. Por quê? Porque muitos cristãos não compreenderam que não devem viver em comunhão com o mundo, mas devem viver em comunhão com Deus. Os fiéis esqueceram esse discurso de nosso Senhor, onde não devem, de modo algum, buscarem serem aceitos, reconhecidos, amados pelo mundo. Porque se o mundo aprova porque vai de encontro ao Evangelho. Se o mundo ama, porque vai de encontro com o Evangelho. Se o mundo aceita, porque vai de encontro com o Evangelho. Então, nós temos que ter uma clareza muito grande dentro de nós. É impossível o cristão se salvar se vive no mundo e não rompe com o mundo. É impossível existir salvação sem uma ruptura com o modo de pensar do mundo, com o modo de agir do mundo, com o modo de ser do mundo. Um cristão, ou melhor, o cristão, nunca vai ser aceito pelo mundo. Por quê? Porque o cristão é reflexo, é espelho que reflete Jesus Cristo. E como o mundo não aceitou a Jesus, o mundo não aceita os cristãos. É por isso que nós vemos tantas barbaridades acontecendo e muitas vezes até ridicularizando a igreja, porque o mundo não aceita Jesus Cristo. E vejam que são as próprias palavras de nosso Senhor aqui. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Só que um pouco diferente do Evangelho. Muitos cristãos não são odiados pelo mundo, porque vivem uma fé cristã de aparências e não romperam na totalidade com o mundo, com os costumes do mundo, com as ideias do mundo, com o modo de ser do mundo. E aí ele continua: se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence, mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, por isso o mundo vos odeia. O que é que ele está dizendo aqui? O mundo não nos aceita, porque nós somos escolhidos por Cristo, e por Ele nós somos afastados do mundo. Agora vejam que coisa estranha, quando nós vemos cristãos mundanos, mundanizados, que querem pensar e agir como os pagãos, que querem pensar e agir como aqueles que não conhecem a Cristo Jesus, como aqueles que não aceitam a Jesus Cristo, como aqueles que tripudiam a Cristo Jesus, combatem a Cristo Jesus, a sua doutrina, o seu ensinamento.
e não aceitam o nosso modo de ser. Nós temos que ter claro em nossa mente que estamos no mundo, mas não somos do mundo. Um jovem da igreja não pode se comportar como um jovem que não é da igreja. Um homem da igreja não pode se comportar como um homem que não é da igreja. Uma mulher que é da igreja não pode se comportar como uma mulher que não é da igreja. Uma família cristã não pode se comportar como uma família pagã. Não pode ter o mesmo jeito. Não pode ter de modo nenhum o mesmo modo de pensar. Porque foi escolhido por Cristo. Porque foi escolhida por Cristo para ser afastados do mundo. Ou seja, para serem totalmente de Deus. E é impressionante, porque muitos não conseguem enxergar a consagração que tem a Deus. Uma vez batizado, somos consagrados. Uma vez consagrados, não nos pertencemos mais, pertencemos a Deus. E a nossa sorte é Deus mesmo, na eternidade. Mas Jesus ainda continua, olha, lembrai-vos daquilo que eu vos disse, o servo não é maior que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Ou seja, Cristo está deixando muito claro aqui, como ele foi odiado, perseguido, os seus seguidores também serão odiados e perseguidos. E se não forem odiados e perseguidos pelo mundo, são traidores de Cristo, porque estão sendo coniventes com o mundo, porque estão sendo coniventes com as coisas do mundo, porque não conseguem compreender a quem de verdade devem servir, como devem servi-lo, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Então, nós temos que ter essa clareza muito grande, que quando nós somos vistos como antipáticos, como estranhos, como pessoas da cabeça fechada, porque vão à igreja, porque rezam, porque buscam fazer o bem, porque buscam lutar contra as inclinações para o pecado, porque não aceitam a vulgaridade do mundo e tantas situações que o mundo nos impõe. Aí nós temos que compreender que nós de verdade estamos fazendo valer quem nós somos, reflexos e espelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, eu termino a prédica de hoje como a comecei. Esse texto do Evangelho de hoje é muito esquecido pelos cristãos. E essas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo aqui, muitas vezes são até desconsideradas, quando se abre mão dos valores cristãos em nome do politicamente correto, quando se abre mão dos valores cristãos em nome de estar bem socialmente, quando se abre mão dos valores cristãos para andar abraçado com aquilo que não é digno da vida de um cristão. Que o Senhor, o bom Deus, nos ajude. Que o seu Espírito Santo, que vai mais uma vez ser derramado sobre a igreja, venha nos ajudar, venha nos iluminar, venha nos fazer crescer na fé, de tal modo que nós tenhamos a alegria de, vivendo santamente aqui na terra, um dia nós possamos juntos alcançar o céu.